Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais um Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, que são as nossas gotas de Espiritismo. Seja muito bem-vindo, sou Fábio Pereira e nós vamos fazer o Evangelho completo, né? Oração inicial, na sequência uma leitura edificante. Nós estamos utilizando o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema Somente Assim. Somente assim, a gente vai lendo e explicando. Depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 25, o início do capítulo 25, que é Buscar e Achareis, e o item que nós vamos estudar é Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. A gente vai ler e vai explicar também. No final a gente faz a oração final, finalizando, portanto, a fluidificação da água, nos colocando como instrumentos para a fluidificação da água. Por que é que nós fazemos o Evangelho gravado? Porque tem muita gente que professa a fé espírita sozinho em casa, não é? E outros que moram sozinhos. Então utilizam o nosso Evangelho para fazer o Evangelho com eles, né? Ligam no celular, ligam no YouTube, na televisão, enfim, e ali alto, né, para que os espíritos que estiverem ali ouçam também, faz o Evangelho conosco. Colocam a água lá, se colocam como instrumentos para a fluidificação da água, tudo da maneira que nós fazemos. Há também pessoas que a família toda é espírita, mas tem uma certa dificuldade para ler, explicar, ler em voz alta, enfim, aí normalmente colocam na televisão e a família toda faz o Evangelho conosco. É esse o nosso objetivo, tá bom? Não tem fins lucrativos, não tem propaganda, não tem nada, é só para realmente que possamos fazer o Evangelho juntos. E é a visita de Jesus à nossa casa, né? Em 1992, a Alvorada Nova tinha mais de 1.060 postos de resgate. E desses postos de resgate, além dos postos no umbral, muitos eram locais físicos, né? Casas, centros espíritas. Hoje já tem muito mais. Não temos o número exato, temos o número apenas de 1992. Mas quem sabe, né, a nossa casa não se torne um ponto de resgate, um ponto de encontro da colônia que a gente faz parte. De repente não é de Alvorada Nova, é de Nosso Lar, Redenção, Céu Azul, sei lá, qualquer outra colônia que utiliza da nossa casa como uma embaixada, literalmente, dela. É esse o objetivo, né? O Evangelho no Lar pode provocar isso, pode criar essa situação, pode criar essa honra, digamos assim, para nós termos a nossa casa como um ponto de resgate de uma colônia espiritual, né? Que bom, que bom. Tomara que dê certo, né? É só ter persistência, fazer sempre no mesmo horário, fazer sempre no mesmo dia, para que o plano espiritual possa se programar, e aí a nossa casa virá realmente um ponto de resgate, virá um ponto de socorro, virá uma embaixada da colônia espiritual que a gente faz parte. Muito bom. Vamos lá então. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar no rosto dele como a gente conhece, como a gente imagina que ele seja, né? E deixar que o nosso pensamento vá até ele. É isso. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, nosso guia espiritual, o anjo da guarda, cumprimento o seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando a todos os presentes. Seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Evocamos esses nossos irmãos, Senhor Jesus, e invocamos o Senhor para que possamos elevar ainda mais o nosso pensamento, elevar a nossa vibração e termos contato com o Senhor e sua equipe, que visitam a nossa casa nesse momento para o nosso Evangelho no Lar. Queremos começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana, e claro, por tudo de bom e de ruim que não aconteceu, mas também por tudo de ruim que aconteceu, aquilo que a gente considera ruim que aconteceu na nossa vida, porque na realidade já foi, já passou, já quitamos, já passamos por isso, já extirpamos, expurgamos de nós. E esse é o motivo então da nossa gratidão também
pelas coisas ruins que nos aconteceram. Agradecer também pela sua presença em meio a nós, pelo seu acréscimo de misericórdia e por não desistir da gente, de estar sempre conosco, apesar das nossas imperfeições. E esse já é o assunto do nosso pedido, Senhor. Que o Senhor não leve em consideração, não olhe as nossas imperfeições, pelo menos não por esse tempo, por esse período do nosso Evangelho, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, a vontade de acertar, a vontade de fazer o certo em vez do fácil. E é nisso que nos fiamos e é nisso que pedimos de coração. Não olhe as nossas imperfeições e esteja conosco. Sabedores, mestres de sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, com a sua autorização e permissão, então, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar. E que assim seja. Bom, vamos lá, vamos ler. O livro Segue-me sempre tem uma passagem do Novo Testamento e depois Emmanuel faz as considerações. A de hoje é uma passagem de João, no capítulo 15, versículo 8, numa fala de Jesus que diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O capítulo 15, Jesus está se comparando à videira, ao pé de uva, e que cada um dos discípulos, que também somos nós, somos um ramo dessa videira, dessa parreira, desse pé de uva. E enquanto nós estivermos ligados ao pé de uva, à videira, nós vamos produzir frutos. Ou seja, enquanto nós estivermos ligados a Jesus, nós vamos produzir frutos. E se afastados, apartados de Jesus, nós vamos secar, e o ramo da videira, sem vida, ele apodrece e vai servir como graveto para fogo. Jesus faz essa comparação e diz que ele está ligado ao Pai e que nós estamos ligados a ele. E foi naquela conversa que ele teve com os apóstolos que ele explica que eles já não são mais discípulos, eles já não são mais servos, porque o servo faz aquilo que não sabe o que seu senhor faz. O discípulo sabe o que o mestre faz, mas o apóstolo está junto, é co-criador, junto com o mestre. Então, foi naquela conversa em que ele diz para os apóstolos que eles são apóstolos e não mais discípulos, não mais estudantes, não mais aprendizes, mas sim aqueles que estão para a obra do Cristo, que é uma obra que até hoje tem que ser feita e que precisamos, cada um de nós, nos colocarmos nessa condição, não é? O problema é que nós, às vezes, ainda não queremos agir como apóstolos do Cristo, né? Até dá um certo medo na gente, ou uma certa covardia, que seria a mesma coisa, mas só separando para a gente poder entender, de falar assim: ah, não, eu não sou apóstolo, não, eu sou um aprendiz, eu sou um discípulo, para não assumir um compromisso mais sério com o Cristo e não ter a decepção de ver que não consegue fazer, né? Então, a covardia nesse sentido e o medo no sentido de: ah, não, o que vai acontecer comigo se eu for um apóstolo, né? Mas já é chegado, aliás, já passou do tempo, né, de nós espíritas sermos definitivamente co-criadores com o Cristo, mas precisamos estar com Ele. Não dá para ver como Ele faz as coisas e fazer diferente e achar que o meu jeito é o certo. Quando nós temos um espírito puro, perfeito, que deu o exemplo, eu faço diferente dele, ou eu sou mais perfeito do que Jesus, ou eu estou errado. E o nosso orgulho, a nossa vaidade, às vezes não deixa a gente ver isso, né? Então a gente acaba com esses medinhos, daí a mudança de, embora sejam sinônimos, né? Em alguns casos, aí o medinho de se dizer apóstolo, né? E a covardia de fugir dessa situação, que seria boa para a gente. Emmanuel vai discorrer sobre o assunto fiado na parte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus em João,
capítulo 15, versículo 8. Diz Emmanuel: em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ansiedade. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, louvado pelos filhos reconhecidos e esquecido pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nós nunca vamos chegar a ser a servir Deus necessariamente, a estar com Ele, a fazer parte dele como sendo a videira e nós os ramos, simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios, daquilo que a gente acha bonito fazer, ou porque eu sou brilhante com a minha inteligência, ou da maneira que eu falo, ou da maneira que eu me comporto. Não é por aí. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo o Mestre foi claro em sua afirmação: que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso o Mestre foi claro na sua afirmação que precisamos estar ligados nele. É uma chamada de atenção para a nossa situação orgulhosa, é um tapa no nosso orgulho, um tapa enorme no nosso orgulho, para a gente acordar e deixá-lo um pouquinho de lado. Que tipo de orgulho que eu falo? Eu falo do orgulho vaidoso. Nós estamos no século XXI, hoje é dia 15 de maio de 2024, quando estamos gravando esse vídeo, e nós estamos no século da vaidade ser o grande problema de todos nós. E a vaidade, ela se torna tão grande em nós, nós permitimos o cultivo da vaidade em nós de uma maneira tão displicente, porque ela cresce a partir de todas as minhas imperfeições, mas, somando a isso, o ambiente que nós vivemos hoje que nos leva para isso, né? O meio ambiente que nós vivemos nos leva para isso. Que nós não estamos percebendo que nós queremos servir o Cristo do nosso jeito. Nós queremos que a lei de Deus seja do nosso jeito. Nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, da maneira como eu imaginei que fosse legal acontecer e que eu quero que aconteça. Esse é um problema muito grande em todas as situações. Então, no casamento, eu quero que o relacionamento seja do meu jeito e não quero ceder. No relacionamento interpessoal, no relacionamento com os amigos, eu quero que o outro me compreenda, mas eu não quero compreender. Na religião,
Eu quero que seja do jeito que eu acho mais bonito e não do jeito que deve ser. Na caridade, eu quero fazer no momento que eu quero, da forma que eu quero, ostentando e tirando da caridade aquilo que é o mais bonito dela, que é que a sua mão esquerda não veja o que dá a direita, que é o anonimato. No templo espírita, no centro espírita, nós queremos ter altares, queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer da forma que a gente acha bonito, porque a religião tal tem isso que eu acho bonito, eu vi uma vez aquilo que eu acho bonito, e nós não nos adaptamos ao cristianismo ainda, apesar de tanto tempo ter se passado, praticamente 2000 anos. Praticamente 2000 anos. E a gente não se adaptou ainda ao cristianismo. A gente adapta ou adapta, a gente faz uma adaptação do cristianismo àquilo que eu quero que seja. Daquilo que eu quero que seja. Quem fez isso? Quem fez isso? Judas fez isso. Judas Iscariotes fez isso. Ele entendeu do jeito dele. Ele entendeu a partir de onde estavam plantados os pés dele, como que era o ministério de Jesus, como que era a vida de Jesus, a vinda do Messias, da maneira que ele achava que era. Mas não foi só ele, não. A maioria dos discípulos também era assim. Tomé era assim. Pedro era assim. E Pedro, até o último momento, quase, da vida de Jesus, ele foi assim. Quando os romanos vão prender Jesus para levá-lo a julgamento, que começa ali o martírio da morte de Jesus, ele saca da espada e agride um soldado Malco, corta a orelha dele. Jesus vai e cura e fala: não, para. Quer dizer, quanto tempo ele passou com Jesus? E não entendeu a mensagem, só foi entender depois. Foi um grande, evidentemente. Foi grande, óbvio que foi enorme, mas demorou para entender. Isso porque foi um dos escolhidos por Jesus, que aliás nessa passagem aqui de João, no capítulo 15, na sequência do versículo 8 que nós lemos, Jesus fala para os apóstolos: olha, eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E cada um de nós somos escolhidos pelo Cristo num determinado momento. E a gente não entendeu ainda a mensagem. Eu preciso esforçar-me, utilizar as técnicas que o Espiritismo me dá para adaptar a minha vida ao Cristo. Porque se eu sair dele, eu vou ser como o raminho da videira que se descolou, que se despregou, que foi cortado. Não vai ter a vida para dar fruto. Percebe? É esse o ponto aqui. Jesus nos chama a cada instante: olha, não desgruda de mim, fica comigo. Porque se o ramo está preso na videira, ele vai dar o mesmo fruto que a videira, que todos os outros, né? Mas eu quero dar um fruto diferente. Que jeito? Do meu gosto, da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. E Jesus diz o tempo todo, como nós vamos estudar aqui agora no capítulo 25 do Evangelho: ajuda-te, que o céu te ajudará. Está em Mateus capítulo 7, a seguinte passagem: pedi e se vos dará, buscai e acharei, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. A porta se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que,
com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedem, ou ao que lhes pedirem? Parece óbvio, né? Só que eu tenho que querer. O ponto é esse. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Eu tenho que fazer por mim. Se eu não me ajudar, se eu não fizer. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a essa outra. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este, o trabalho, põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à busca de alimento, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o empurra, à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Bem pequeno, imperceptível mesmo, em grande número das pessoas, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas só fossem todos os dias, se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e da civilização material à civilização moral. O problema é que a civilização moral vai ser agora quando a Terra, basicamente, né, vai ser agora quando a Terra passar, o planeta Terra passar de provas e expiações para regeneração, mundo de regeneração. E nós vamos estar onde? Muitos de nós temos um monte de perguntas do Livro dos Espíritos decoradas, ou uma quantidade gigantesca de perguntas decoradas, passagens do Evangelho, passagens da Bíblia, todas decoradas, mas há uma diferença muito grande delas estagiarem aqui nessa área da boca e saírem quando eu falo, delas estagiarem no meu coração e modificarem o meu modo de viver. Esse é o ponto que os espíritos superiores trazem, que o Evangelho traz, que Jesus exemplificou e que continua nos dando oportunidade de desenvolvermos. A internalização do palavreado, do discurso, para que ele seja um discurso de ações e não mais só de falar. Para isso, eu preciso me ajudar, eu preciso buscar. O Espiritismo tem isso de graça a todo momento à disposição. Mas se eu contamino o Espiritismo, como é que ele vai me limpar? Se eu contamino essa água e tomo essa água contaminada, como que eu espero ficar bem tomando mais dela? Percebe? Se a nossa casa espírita está contaminada com enxertos de fora, de outras religiões, do modo de viver dos dirigentes, que não necessariamente é espírita, cristão,
é um profissional, às vezes, é um profissional da religião, como que esse lugar contaminado vai me purificar? Não vai. Então precisamos tomar uma atitude. Se você gosta de altar, fica na Igreja Católica. Não vem para o Centro Espírita para colocar um quadro de Bezerra de Menezes, colocar uma luzinha, uma vela e fazer um altar de São Bezerra de Menezes. Fica na Igreja Católica e seja o melhor católico que você pode ser, porque em nenhum momento a gente aprende que fora do Espiritismo não há salvação. Nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. Se você gosta de altar, tenha altar e faça o altar lá na religião que tem altar. Se você gosta de batuque, se você gosta de rodar, se você gosta de usar roupas características, se você gosta de rituais dessa natureza, vá para a Umbanda, vá para a Quimbanda, vá para o Candomblé e seja o melhor que você pode ser nesses locais, que são pontos de luz como todos os outros. Porque em nenhum momento está escrito ou foi dito por Kardec que fora do Espiritismo não há salvação. O lema é: fora da caridade não há salvação. Vá ser o melhor, vai ser feliz. Se você vem no centro espírita para agradar alguém, agradar a mim ou para agradar alguém, você vai querer fazer no centro espírita aquilo que é feito na religião que você gosta. E se não tem, você vem emburrado, é enfadonho, é chato, incomoda, você vem falta, não assume responsabilidade, não assimila o que está sendo ensinado. Vá para o lugar que você se sente bem e seja o seu melhor lá. E ótimo, está tudo certo. Não é o Espiritismo que vai salvar, é a caridade que vai permitir o nosso crescimento espiritual. Então se ajuda. Você veio no centro, precisou de ajuda, foi ajudado, né? Um passe, uma cura, seja lá o que aconteceu. Não tem que ser espírita por causa disso. Tenha gratidão no seu coração e continue sendo da religião que você sempre foi, o melhor possível para que não te aconteça coisa pior. Jesus em nenhum momento disse para as pessoas que ele curou: ó, agora você tem que ficar me seguindo, hein? Aonde eu for você tem que ir, porque senão você está danado da vida. Não. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E segue a vida. Percebe? O que nós precisamos estar unidos é a Jesus e não a uma religião. Ah, mas eu gosto do centro que fica do outro lado da cidade, mas eu vou no perto de casa porque afinal de contas tem um perto de casa. Não, vá no centro que você gosta. Onde você se sinta bem, onde você fique bem. Porque se você vem no meu centro para me agradar, é uma coisa chata. É uma coisa enfadonha. Quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, dá aquela bufada. Outra vez estudo. Que às vezes a pessoa não quer estudar. A pessoa gosta de ver reunião mediúnica, a pessoa gosta de ver manifestação. Aquilo que o Espírito fala é verdade absoluta. E nós sabemos que não é verdade. O sujeito presta, morreu, continua prestando. O sujeito não presta, morreu, continua não prestando. João já fala no evangelho dele que temos que tomar cuidado com todos os espíritos para saber se são de Deus ou não. Erasto fala no livro dos médiuns: é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Ter cautela o tempo todo com isso é importantíssimo. Eu não sei qual é a intenção daquele espírito, eu não sei qual é a intenção do médium que está recebendo. Eu não consigo ter noção de que o médium está 100% dos dias bem para receber espírito superior. Chico Xavier trazia as psicografias do Emmanuel e ele queria escrever romance, e o Emmanuel fez ele se preparar por 2 anos para fazer isso. O Chico Xavier se preparar por 2 anos para então começar a psicografar os romances, porque precisava treinar para isso, para não interferir na história.
Muitos de nós, às vezes até dizemos, nossa, gostaria eu de ter um Emmanuel, né, que viesse falar comigo e tal, mas ter a vida e se comportar como Chico Xavier, não somos todos que temos vontade, né? Porque se tivermos a vida como ele, nos comportarmos como ele, e formos como ele foi, fatalmente teremos um Emmanuel perto da gente. Não há privilégios. Não há privilégios, né? Então esse é o grande problema na nossa vida, a grande necessidade que nós temos de entender que necessariamente precisamos nos ajudar para que o céu nos ajude, porque ninguém vai fazer por nós o trabalho de evolução. Essa é a grande tônica da conversa de hoje. Por mais que Jesus é a videira, e Ele é, se eu não estiver unido a Ele, se eu não estiver sorvendo do que Ele produz, se eu não estiver ligado a Ele na mesma sintonia, não vou ser capaz de produzir os frutos. Se eu não me ajudar, o céu não fará por mim. Essa é a nossa tônica do Evangelho de hoje. Depende de cada um de nós, depende de mim fazer a minha evolução, depende de você fazer a sua evolução. Podemos dar exemplo para o outro, mas é ele quem vai fazer. Eu não consigo evoluir meus filhos, eu não consigo evoluir minha esposa, eu não consigo evoluir meu marido, eu não consigo evoluir meus pais, eu não consigo evoluir meu irmão, eu não consigo evoluir meus amigos, eu não consigo evoluir a humanidade. O trabalho gigantesco que o Chico Xavier fez, trabalho gigantesco que o Divaldo Pereira Franco ainda faz, não mudaram absolutamente nada na vida de ninguém sem que alguém quisesse, sem que alguém buscasse, sem que alguém desejasse utilizar. Nós temos, por exemplo, os livros de André Luiz, por Chico Xavier. Ali tem informação de tudo quanto é tipo, assim, maravilhosa. Se eu não ler, se eu não estudar, não vai adiantar nada estar lá no livro. Nada. Não é? Como é que é? Ler, estudar e pôr em prática. Sim, ler, estudar e pôr em prática. Me lembro, Dona Elaine. Kardec escreveu 5 livros fabulosos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Se eu não ler, se eu não estudar, se eu não vivenciar esses livros, não vai acontecer absolutamente nada na minha vida. Kardec já fez a parte dele. O Chico escreveu mais 400 livros. Eu quero estudar aquele que me chama atenção, que parece que vai ser fácil. Né? Nosso Lar é um livro que vende uma barbaridade, e é bom que venda, porque tem informações ótimas ali. O que você guarda do livro Nosso Lar? O que você estudou do livro Nosso Lar? Se eu falo do livro Nosso Lar agora, você se lembra do quê? Você se lembra de André Luiz no umbral? Você se lembra da visita de André Luiz à casa? Você se lembra de André Luiz nas câmaras de retificação? Você se lembra de André Luiz na colônia? Você se lembra de André Luiz no contato com Emmanuel? Como você se lembra do livro? O que você se lembra do livro? O que traz o livro para você? O que isso modificou na sua atitude, na sua maneira de ser? O que isso te ajudou na evolução? Buscar, ajuda-te que o céu te ajudará. Vai, leia, estude, busque, tente colocar em prática que o céu te ajuda. O livro está lá. Está na sua estante, por exemplo. Ou está lá no centro. Não vai vir um espírito enfiar tudo que está lá na sua cabeça. Não vai.
Ah, Fábio, mas eu participo de reunião mediúnica faz 10 anos. Tá, vamos fazer uma conta simples? Vamos imaginar que o centro não pare para férias e vamos imaginar que você não faltou nenhuma reunião. Vamos colocar, vamos arredondar, 50, são 52 semanas por ano, 50 reuniões mediúnicas por ano, certo? 50 reuniões mediúnicas por ano. 10 anos são 500 reuniões mediúnicas, são 500 aulas. Não dá. São 500 aulas. E sempre com intervalo de uma semana entre elas. São 10 anos, são 500 aulas. Quanto que é uma faculdade? E não se aprende tudo. Certo? 10 anos de reunião mediúnica dá um conhecimentozinho? Dá um conhecimentozinho. Só isso. Um conhecimentozinho. Se você não buscar, você não melhora. Se você não se ajudar, o céu não vai te ajudar. O que você se lembra do sofrimento das pessoas, do quão bom você é se colocando à disposição, que você é o médium principal da reunião? O que você se lembra? Do jeito que o doutrinador falou, teve aquele dia que nosso espírito deu uma judiada do doutrinador. É isso que você se lembra? Ah, eu sou médium inconsciente, eu não me lembro de nada. 10 anos já não era para ser mais. Ah, eu participo há 10 anos de reunião de reunião mediúnica. Tá. Quantas vezes você leu e estudou o livro dos médiuns? Se não tem pelo menos uma vez aqui, muito provavelmente você não está sendo o ramo da videira. Nem vou continuar. Ah, eu fiz do jeito que eu aprendi, tá? Aprendeu por estudar o livro dos médiuns, estudar André Luiz, estudar Caibar Schutel, ou aprendeu porque te falaram que era daquele jeito? Pensaram por você. Se pensaram por você, há uma grande chance de você não estar ligado na videira. De repente está até ligado na videira, mas não é a videira, não é Jesus. Entendeu? O Evangelho no lar tem essa função de nós aprendermos a receber Jesus na nossa casa, buscando-o, e não que ele venha à nossa casa fazer um milagre, higienizar a nossa casa como se Jesus fosse um faxineiro. Ah, Jesus veio, limpou toda a casa, estou bem, mais uma semana. Jesus não é faxineiro diarista. Ao buscá-lo, eu invoco Jesus e me coloco em condição dele, suba a vibração. E aí começam a acontecer essas coisas. A nossa casa começa a ser uma embaixada, um ponto de resgate da colônia que nós fazemos parte. Porque eu busco isso. E não eu fico ali, ai, nossa, tem que fazer evangelho, se eu não fizer, minha casa fica suja. É isso. Já falei demais. Vamos então pedir a Jesus que finalize a fluidificação da água que aconteceu durante o Evangelho, quando nós vamos nomear as pessoas que nós gostaríamos que recebessem as benesses dessa água fluidificada. Então vamos para a nossa oração final. Precisa esticar a mão? Não. Precisa estampar? Não. Mas se você se sente bem, faça. Não é o não esticar a mão que vai mudar a sua cabeça. Ou esticar a mão vai mudar a sua cabeça. Quando você descobrir que não precisa, você não coloca mais aqui dentro, você não põe mais a mão. Enquanto você não descobrir isso, usa a mão. Né? Fazer o quê? Né? Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre, amigo e demais irmãos citados
no começo do nosso Evangelho, o nosso muito obrigado pela presença, pela companhia e pela oportunidade de aprendizado que tivemos. Muito obrigado mesmo, Senhor Jesus. Gostaríamos nesse momento, Mestre, de nos colocar à disposição como instrumentos, como elo entre o Senhor e as pessoas que precisam dos remédios, das benesses que estão depositados nessa água, para que seja nesse momento a água finalmente fluidificada e possa ser um verdadeiro remédio corporal e espiritual, material e espiritual, moral, para aquelas pessoas que mais precisam. E cada um de nós nesse momento, Mestre, vai pensar na pessoa que gostaria que recebesse essas benesses. É isso. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela presença, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, muito obrigado pela paciência, por não desistir da gente. Enfim, muito obrigado pela visita. Dessa forma, então, Mestre, com a sua autorização e permissão, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. É isso, meus amores. Até a próxima semana. Um beijo enorme para você que fica. Tchau.